O Walt Disney é uma fonte de inspiração e nos deixou um belíssimo legado. Superou diversas dificuldades em sua vida antes de alcançar o sucesso com a criação do Mickey Mouse. Depois ele continuou realizando projetos grandiosos, como a gente já sabe. Agora, pensa comigo. Quem não sonhou ou sonha em conhecer os parques da Disney? Um lugar que se destaca não só pela magia de todos os personagens criados por ele e a sua equipe, lógico, mas também pela maneira diferente de receber o público. Bom, para falar desse universo lúdico e também sobre a vida real do seu criador, eu estou aqui hoje com um jornalista especialista em viagens, que é o Maurício Augusto Nunes, que lançou no final do ano passado a mais completa e deliciosa biografia sobre a vida e a obra de Walt Disney. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Como é que você está? Eu que agradeço. Tudo bem? Muito bem, melhor agora. Olha, pra você ter ideia, toda a produção veio com uma t-shirt, ou com Mickey, ou com a Branca de Neve, ou todo mundo sabia que você... Eu fiquei emocionado, eu falei, pô, temos que registrar uma foto, porque ficou lindo. Nós vamos tirar. Eu já tirei, bem bacana, inclusive, foto com a produção, mas eu quero depois tirar uma com todo mundo aí. Olha lá, ó. Árvore dos Sonhos. Qual foi a motivação para você escrever esse livro sobre o Walt Disney? Na verdade é assim, né? Eu sempre fui um apaixonado por biografias, eu gosto muito de biografia. Eu também gosto. Então, eu tinha lido... O Silvio Santos também é doido por biografia. É mesmo? É. Aliás, se alguém ligado ao Silvio Santos estiver assistindo, eu tô louco para entregar esse livro para ele de presente, porque tem muita passagem da vida do Disney que é muito semelhante com o do Silvio Santos e acho que ele nem imagina. Ele fala, meu Deus, mas tem muita coisa em comum mesmo. Inclusive aquela parte de fazer os lanches, né? Sim, a famosa cozinha que ele tem é idêntica ao que o Disney também tinha no escritório dele. O nosso diretor, o Igor, é amigo dele e ele entrega. Maravilha. Deixa eu te falar. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado por biografias, então gosto muito de biografia. E aí, as que eu li do Walt Disney, eu sentia assim, um problema que era... Elas eram cansativas, elas eram maçantes, geralmente muito grandes, né? E eu pensei e falei assim, bom, então a gente precisa fazer um livro que seja tão interessante e ao mesmo tempo tão prazeroso quanto é a obra do Walt Disney, os parques e tal. E aí eu foquei durante longos anos, para fazer uma pesquisa vasta e tal, e acabei lançando no finalzinho do ano passado esse livro que, pô, é o meu xodó, é o meu 8º livro publicado e o meu xodó. Alguma coisa te surpreendeu, né, durante essa pesquisa? Alguma coisa mais importante, alguma coisa que você se lembra que tenha mexido mais com você? Então, durante a pesquisa, assim, como eu também conheci algumas pessoas que tiveram ligação pessoal com o Walt Disney, eu acho que o que mais me tocou, o que mais me marcou foi ter conhecido a mãe da Kay Malins, que faz o prefácio pra gente, e é a fundadora do museu e tal. Fundadora do museu. Eu conheci a mãe dela, a Inês, e a mãe dela é uma senhora de 90 e poucos anos, e ela foi amiga pessoal do Walt Disney e sócia do Walt Disney. E a gente teve uma conversa bem agradável na fazenda Disney, né, que é onde elas moram e tal, e ela me contando histórias, passagens da vida dele que não estão nos livros, assim, e, tipo, coisas bem interessantes mesmo, de pessoal, né. E enquanto ela falava dele, ela chorava. E aquilo me tocou muito, porque assim, ela falou, eu nunca conheci um homem tão fascinante, tão maravilhoso quanto o Walt Disney. Aí você fala, pô, uma senhora de 90 anos, o cara morreu em 66. Ela tá até hoje chorando pelo cara. Eu falei, esse cara devia ter sim algo muito especial e que a gente não sabe. Sem dúvida nenhuma. Quanto tempo durou essa pesquisa? Ah, durou bastante, Rony. Ó, para falar a verdade, assim, eu comecei a trabalhar com isso aí, mais ou menos no finalzinho de 2000. Então, ou seja, foi um livro bem longo mesmo, porque só de bibliografias, né, de livros que eu acabei lendo para ter material, passou praticamente de 20, 30 livros, e todos estrangeiros, porque não tem nenhum livro. No Brasil mesmo só lançou o Triunfo da Imaginação, né? É o único que eles lançaram. Então você não tem livros específicos sobre a vida do Walt Disney mesmo, né? Eu soube que você conheceu o lugar onde ele nasceu. Sim, Chicago, a casa dele. Que é uma coisa interessante, porque... É aberto ao público isso, não? Não é aberto. Como todo mundo fala sempre de Marceline, porque Marceline foi a cidade que o Disney, enfim, era apaixonado pela cidade, só que as pessoas esquecem que ele cresceu nessa cidade, mas ele não nasceu nessa cidade, ele nasceu em Chicago. E aí eu queria descobrir, pô, onde é a casa e tal, e aí me mostraram, ó, a casa é ali, mas ela é fechada, porque eles pretendem fazer um museu, mas ainda não é nada, a casa lá vazia. E quando eu cheguei ali, pô, a casa vazia, então eu falei, não vou tirar uma foto na frente da casa. Olha lá, a casa lá. Exatamente, eu falei, aí é o quarto onde ele nasceu, exatamente o quarto onde o Walt Disney nasceu. Eu queria entrar na casa, não dava, eu fui perguntar para os vizinhos se alguém conhecia e tal. Aí um vizinho falou, olha, eu conheço um cara que cuida, ele tem a chave e tal, mas eu não tenho o telefone dele. Eu falei, você tem um nome?
Aí ele deu um nome, rede social, puta, fui caçar o cara. Aí achei um Facebook, na verdade achei 3 Facebook com nome parecido. Mandei pros 3. Aí o cara respondeu, e eu tava lá na cidade. Aí eu expliquei que eu tava fazendo um livro, que eu tinha chegado de Marceline, que eu tinha ido pro estúdio, um monte de lugar. O cara gentil, muito gentil. Ele falou, faz o seguinte, você tá amanhã aqui, passa lá que eu abro pra você. Aí abriu a casa. Coisa mais linda do mundo, cara. Entrei na casa, a gente conhecia a casa toda. Isso deve ser uma coisa emocionante. Foi. Isso foi emocionante, mas na fazenda dele, que é onde ele morou também, tem uma coisa que me emocionou bastante, porque o quarto onde eles dormiam, ele e o Roy, a cama, isso é uma história muito louca, assim, a cama que eles dormiam, que está hoje lá preservada na casa, ela mora lá, mas ela preservou esse quarto, é a cama do Walt Disney e do Roy mesmo. Por quê? Quando ela comprou aquela fazenda, era uma outra cama, óbvio, né, quando passou para eles, e a Kay estava contando que ela, parece uma história de filme, ela estava passeando tal por essas lojas de antiguidade e achou uma cama muito parecida com a do Walt Disney. E ela falou, poxa, eu quero comprar essa cama, né? Muito parecida. Ligou pro marido dela, falou, vou comprar essa cama tal, porque é muito parecida. Só que aí, quando ela chegou na ponta... Essa cama ali? Exatamente. Bem no topo, no canto ali, tem uma parte que você, você não abre, né? Obviamente, é fechado. E a do Walt Disney, ele e a Ruth, a irmãzinha, eles tinham segredos que eles abriam, eles quebraram aquilo lá para eles abrir e guardar segredinhos deles lá dentro, não sei o quê. Quando ela chegou naquela cama, tava aberto o negócio, ela abriu. Então, tipo, ela ficou assustada, assim. Aí ela chegou a comentar, né, com a irmã, e ela falou, cara, essa é a nossa cama, a irmã dele. Então, assim, meu, foi impressionante. E ela tem um maior xodó com essa cama, fica lá. E o legal é que a casa dela não é exposta, não é um museu. Eles têm um museu, mas é casa dela. Então, assim, ela manteve lá pra eles. Então, assim, algumas pessoas mais próximas ela leva, tal, pra conhecer, bababá. Mas não é um museu público, né? Não é aberto. Você teve no escritório dele também, né? Tive. O escritório também, mas o escritório foi meio uma aventura, assim, pra falar a verdade, porque... O estúdio de Burbank, né, o estúdio famoso do estúdio Disney e tal, ele não é aberto ao público, então você não pode entrar, entendeu? Você não tem como entrar lá. E aí eu conheci uma garota que ela trabalha na área de cinema lá, na área de Star Wars e tal, e ela se tornou uma diretora lá. E aí ela virou e falou, você quer conhecer? Quando você estiver em Los Angeles, você me liga e eu tento pelo menos para você vir para cá, mas não posso te levar em lugar nenhum. O escritório dele, por exemplo, não pode. Eu falei, tudo bem. Aí cheguei lá, conheci alguns pontos e tal, fiquei batendo papo com ela, falei, putz, mas eu queria tanto conhecer. Ela falou, então, mas não pode. Aí eu falei, bom, mas se eu for por minha conta, assim, é possível? Ela falou, como assim por minha conta? Eu falei, na cara de pau, se eu for entrando. Ela falou, tudo bem, mas você não fala que me conhece. Cara, aí eu fui, tipo, brasileiro, né? Cara de pau, fui conversando com um, com outro foi entrando e entrei lá. Aí acabei conhecendo, filmei, tem até eu tenho um canal pequeno. Eu tô vendo umas fotos ali. Então, e tem um canal pequeno que chama-se Lobo Mochileiro, que é um canal que eu tenho no YouTube que eu mostro algumas viagens. Sim. E tem um vídeo disso, que eu mostro toda a minha passagem nesse estúdio do Walt Disney, de Burbank. Então é bem legal, lógico que vai com uma câmera meio... Tem hora que eu mostro abertamente, tem outras que o cara vai perceber que a câmera do celular é meio escondida e tal, porque você não pode filmar, mas é bem legal, dá pro cara ter uma ideia do que era aquilo, né? E principalmente o prédio, que é o famoso Team, né? Que é o prédio que o Michael Eisner construiu, que tem os 7 anões. Putz, aquilo é a coisa mais linda do mundo, né? É para chorar mesmo. É para chorar. Porque, na verdade, eu conheci Disneyland, não... Depois eu fui na Disney World e tal, mas eu tive lá em Anaheim, eu estive em Burbank também. Sim. Eu vi a Disneyland, não o que existe hoje. Exato. E aquilo também, quando eu vi pela primeira vez, eu era garoto, então fiquei emocionado. Isso é uma coisa muito forte na vida da gente. A vida desse cara foi, de fato, muito complexa e muito doída no começo. O primeiro processo que ele tomou na cabeça do Oswald Rabbit, porque não era o Mickey Mouse, era um coelhinho. E um outro cara tinha registrado o coelhinho. Meteu-lhe uma ação e ele perdeu o personagem que ele tinha criado. Na verdade, isso eu conto lá em detalhes e tal, mas assim, na verdade, foi um erro de contrato mesmo, né? Porque foi a Universal. Eles fecharam um acordo com a Universal. 1928. Isso aí. Esse é o Steamboat Willie, né? Esse é do Mickey. Aí antes disso, um ano antes, em 27, foi quando ele lançou o Oswald, eles tinham um contrato com a Universal. Então eles faziam o Oswald e a Universal distribuía. Só que quando ele foi tentar negociar um aumento desse valor, porque ele sempre trabalhava muito, assim, o Walt Disney ganhava muito pouco as coisas que ele fazia, porque como ele prezava muito qualidade, ele acabava sempre gastando mais do que deveria.
E aí quando ele foi pedir esse acordo para ganhar um aumento, ele acabou perdendo o personagem, que o cara falou, não vai ter aumento e detalhe, eu não preciso mais de você. A gente tem uma equipe e nós vamos fazer por nossa conta, Universal. E aí ele falou, poxa, mas como assim, por sua conta? Esse personagem é meu. O cara mostrou o contrato. Então assim, ele aprendeu a lição de ler um contrato. Ele nunca tinha lido, ele pegou e assinou e de boa. Depois dessa data, o Roy, que era o irmão dele, todos os contratos eram obrigados a passar pelo Roy. Falou assim, não, deixa eu dar uma olhada antes, entendeu? Um pouco mais frio, tal, para ver, ó, isso aqui não pode, isso aqui não. E um fator bem interessante que poucas pessoas sabem... Conta esse fator interessante daqui a pouco. Nós vamos para um break rapidinho e voltamos já. Estamos de volta para todo o Brasil. Estou com o jornalista Maurício Augusto Nunes, que é escritor, especialista em viagem. Ele lançou no final do ano passado uma coisa importantíssima chamada Árvore dos Sonhos, que conta toda a jornada do Walt Disney até alcançar as suas realizações. Muito bem, eu interrompi você e deixei um gancho. Pode continuar. Falando exatamente do Chaplin, porque é uma coisa interessante, poucas pessoas sabem dessa ligação que eles tinham, ambos. E como você comentou até da história do Oswald, do golpe, né, por causa do contrato e tal, o Chaplin é um cara que sempre apoiou muito o Walt Disney nesse sentido e o ajudou dessa forma, né? Tanto que o Chaplin tinha a United Artists, né, que era a produtora deles e tal, e os primeiros desenhos da Disney eram todos distribuídos pela United. E quando ele teve a ideia da Branca de Neve, a United ficou meio receosa tal, de lançar, porque, pô, longa-metragem, não tem nada a ver, tal, e ele queria sair para a RKO. E eles tinham que pagar uma multa violenta. E foi o Chaplin que conseguiu falar, não, o Chaplin era o dono, falou, relaxa, eu tenho uma reunião, vou acertar isso tudo. Conseguiu que ele saísse sem nada, sem ter que pagar nada. Levou o Roy, que era o irmão, para ver os livros de distribuição, tudo para entender como é que funciona o mercado, para não tomar golpe, né, de novo, de outra distribuidora. Claro. E a principal lição, né, que ele falava para o Disney, que ele tinha sempre que acreditar nele, obviamente, assim, cara, você sempre tem que surpreender o público, porque o Disney tinha um pouco de receio de, às vezes, ter que criar uma barriga na história, falar, pô, a história eu achei que chegou num certo momento, ela tá meio lenta, na própria Branca de Neve, pô, será que o público não vai? E o Chaplin falava, não, cara, é isso que o público quer. Ele falou, deixa esse gostinho, entendeu? De não saber o que vai acontecer, de deixar essa barriga ali para de repente surpreendê-los na próxima cena. E como ele era muito fã do Chaplin, imitava o Chaplin quando era criança, pô, seguiu, era a ligação deles, isso eu falo muito no livro, porque poucas pessoas comentam, eles tinham uma ligação muito boa. Tanto que ele foi chamado de louco, né, quando quis fazer a Branca de Neve, né? Sim. Você imagina, em 1936, um desenho animado, todo feito à mão, que demorou quase que 2 anos, né? Demorou mais, né? Na verdade, a produção inteira foi quase 5 anos, né? Porque ele teve a ideia, na verdade, é uma curiosidade também, engraçado, a ideia ele teve porque ele foi assistir, tinha os famosos clubes do Mickey, né? Sim. Onde passavam constantemente os curtas animados do Mickey. E o Disney gostava de fazer uma surpresa, assim, ele aparecia de vez em quando nesses lugares. E aí ele começou a notar que ele falou, poxa, mas espera aí, são 60 minutos contínuos de desenho e as pessoas estão na sala, estão rindo, estão se divertindo. Por que não fazer um filme com uma única história nesse período? Só que, obviamente, todo mundo achava louco que falar, cara, não tem sentido, ninguém vai aguentar ficar ali assistindo um filme durante horas e horas e horas. Então ele falava assim, bom, mas eu acredito nessa história e eu acho que isso aí vai dar certo. E aí o mais interessante, assim, o mais engraçado é que todo mundo, né, virou assim, a história dele lá, ficou a loucura de Walt Disney. Porque ninguém apostava nessa história. Os caras falavam, cara, as pessoas não vão aguentar ficar, tipo, 1 hora no cinema assistindo um desenho animado. E ele, não, vão ficar. E aí fez todo o processo. Esse filme, só para ter uma ideia, ele ficou orçado em $500 mil na época. E ele acabou sendo por $1,5 milhão. Então ele praticamente quase quebrou a Disney. Se o filme não fosse um sucesso, como acabou sendo, Disney teria quebrado. Então assim, no dia da estreia desse filme, você imagina, o pânico era geral, porque estavam todos os grandes astros do momento, né? O Walt Disney ao lado da Lillian, sua esposa, todo mundo, e ele tremia, porque ele falou, bom, agora vamos ver o que vai acontecer. Quando começou a rolar o desenho, as pessoas riam, principalmente com os anões e tal, então se divertiam, então até ali estava legal. Ele falou, bom, tá todo mundo gostando, eu quero ver a hora que a Branca de Neve, entre aspas, morre. Como é que vai ser a reação? Se o pessoal ri, dancei, perdi e vou à falência. Agora, se eu ouvir um choro na plateia, é sinal que eu consegui, eu venci. E, de fato, quando a Branca de Neve morreu naquela cena, de repente ele começou a ouvir o pessoal chorando na plateia, e disse que ele abraçou a Lily e falou, vencemos, né? Tipo, e aí o filme... Que bonitinha. O filme rendeu $8 milhões, né, então, pra época. Na época era uma loucura, isso era um dinheiro impensável, né?
Bom, só eu vi mais de 10 vezes. Eu também. Você sabe que é um filme favorito de muitos diretores, né? O Eisenstein, por exemplo, Eisenstein, tá. ele sempre falou que o melhor filme de todos os tempos é Branca de Neve. Que, na verdade, para você, eu soube que não é. É o Pinóquio. Pinóquio. A minha paixão é Pinóquio. Eu acho esse filme, Pinóquio, a coisa mais maravilhosa que você possa imaginar. Eu viajo naquele filme. Eu tive problemas com fantasy, por exemplo. Minha mãe me levou para ver o Fantasia e eu chorei de medo de tudo, que é meio assustador. Isso é meio assustador, principalmente do Morro Calvo lá, né, que tem o diabo. Nossa, tá? Eu fiquei muito assustado. Eu era garotinho, há 4 anos parece, quando eu fui ver. E eu adoro hoje o Fantasia, né? Adoro esse filme, mas na época foi muito assustador. E logo depois tivemos o Pinóquio, que foi a coisa mais linda do mundo. Eu adoro o Pinóquio. E você sabe que o Pinóquio teve esse efeito nas crianças, né? Porque muitas crianças se assustaram com o filme. Por isso que, assim, foi um filme caro para Disney, né? E o fracasso. E o fracasso. Porque o Walt Disney, quando ele recebeu em 38, né? O Branca de Neve 37, em 38 ele recebeu aquele Oscar honorário, né? Ele não recebeu um Oscar para Branca de Neve, mas recebeu o Oscar honorário por causa da Branca de Neve, né? O cara inovou o cinema. Sim. E quando ele foi receber... Vários... Foi a única vez na história do Oscar... Vários Oscarzinhos. Olha lá, o Pinóquio, olha sete Oscarzinhos, né? O Oscar, a Shirley Temple que entregou. É o Oscar e 7 Oscars menorzinhos. E ele, quando ele foi receber esse dia, foi muito interessante, porque ele ficou quase meia hora falando com a plateia ali, já contando a história do Pinóquio, ele já adiantando o Pinóquio. E como ele era um excelente orador, então assim, todo mundo ficou ali, pô, quero assistir esse filme, né? Que filme que é esse que esse cara vai fazer? Porque até então só se conhecia a obra do Collodi, mas não o Pinóquio animado, não. Sim. E ele era tão genial, que eu sempre falo isso pra todo mundo, ali você vê a essência do Walt Disney, né? Ele simplesmente catou a história do Collodi, modificou a história inteira, porque se você pegar o livro do Collodi... É outra coisa. É outra coisa. Tá mais pra Chuck, boneco assassino, do que pro Pinóquio. Porque o Pinóquio do livro é ruim. Ele é ruim. Né? O grilo falante morre logo no 2º capítulo, então com uma martelada. E ele fez diferente. Ele pegou e falou, bom, o grilo falante nessa história não vai morrer. Pelo contrário, ele vai ser o protagonista. E né? O nome do filme é Pinóquio, mas quem conta a história é o grilo falante. Eu quero que você me responda, vou dar um recado. Claro. Eu quero saber o que você achou dessa, não diria remake, porque não é isso, né? Mas é um Pinóquio mais humano. Estrearam 2 filmes, né, do Pinóquio. Então tem o da Disney, que é praticamente um remake, que é com o Tom Hanks e tal, que com todo respeito à Disney, me perdoe, mas é horroroso, é um dos piores filmes da história, tanto que, não sou só eu que estou dizendo, né, você vai no MDB, é uma das piores notas da história da Disney. O filme realmente é muito, muito ruim e desnecessário, não teria por que fazer um filme desse. Já a versão do Guilherme Del Toro, acho que você está falando, que é da Netflix, eu achei aquilo espetacular. Para mim, acho que foi um dos melhores filmes que eu já assisti esse ano, por exemplo, sem sombra de dúvida, é o meu favorito. Eu gostei muito daquilo. Esse eu sei que... Levou 15 anos para fazer aquilo. Então, assim, aquilo tem um trabalho intenso, ele é todo em stop motion e tal. E eu achei legal que ele não se prendeu nem... Tá na tela, inclusive. Ele não se prendeu nem à história do Walt Disney, isso foi muito interessante, e nem ao livro do Collodi, né? Então ele fez uma livre adaptação ali para os tempos do Mussolini e tal, achei bem interessante. Só que é um filme adulto, né? Assim, vale citar que esse filme é um filme adulto, por exemplo, crianças talvez não vão entender muito, até porque a temática do filme está muito voltada à morte, né? Mas eu gostei bastante, principalmente da trilha sonora, porque o Pinóquio original, de 40, vale também citar que foram os primeiros Oscars da história da Disney, né? O Walt Disney é recordista imbatível de Oscar, ele ganhou 22 na carreira. Uau, eu não sabia disso. Ele é imbatível. Foi o homem que teve as maiores, até hoje, o maior número de indicações e o maior número de prêmios, ele tem 22. E o Pinóquio foi o primeiro filme que a Disney ganhou Oscar sem ser honorário, né? Oscar de categoria, que foi a melhor trilha sonora e a melhor música, que é a When We Wish Upon a Star. Lindo, né? Que outra curiosidade, o Cliff Edwards, que era o ukulele, né, o rei do ukulele e tal, que faz o grilo falante, é que cantou, porque foi a primeira vez também que um famoso dublou um filme, né, dublou uma animação. Então ele pegou um cantor que ele gostava, tal, que era famoso, que aliás ele parece o grilo, né, porque quando os caras foram desenhar o grilo, fizeram a cara dele. Você olha uma foto que quem lá no Google, Cliff Edwards, fala, mas é um grilo, entendeu? É a cara do grilo falante, é bem legal. Onde é que eu te acho? Então, o livro, ele está na editorazelig.com.br, né? Z-E-L-I-G, mas também, a partir da semana que vem, a gente vai estar na Amazon. Mas se alguém colocar no Google, Árvore dos Sonhos, vai encontrar algum link que joga pro livro. O meu Instagram pessoal é o lobo_mochileiro. Lá tem muitas histórias de viagens
E também, obviamente, por causa do livro, muita coisa sobre o Walt Disney. O Mochileiro eu já vi, que é um YouTube, um canal que você tem, né? O canal que eu tenho no YouTube e o Instagram também. Os dois é Lobo Mochileiro, né? Então no YouTube eu tenho alguns vídeos sobre. Lobo Mochileiro é o teu Instagram. O Instagram é Lobo_Mochileiro. Okay. Acha lá. E o livro, dê um Google, Árvore dos Sonhos, vai achar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço muito, muito pois mesmo. É, também. Obrigado. Morre, não morre. A filha do Walt Disney, você sabe que ela deixou de falar com o pai porque a mãe do Bambi morreu. A Daiane, Oh, meu Deus do céu.